Boa tarde a todos. Todos abastecidos. Depois de uma canção suave como essa, não vale dormir, tá certo? Nós vamos falar sobre o destino e vocês sabem qual que é o destino de quem dorme. Mas por que vocês estão rindo? Qual que é? O destino de quem dorme, num primeiro momento, é continuar dormindo. Mas tudo tem limite, não é verdade? Aí chega um ponto em que intervém a lei, e aí a lei atua para acordar o sujeito, não é verdade? Só que os métodos de se despertar são diferentes de criatura para criatura. Bom, meus queridos irmãos, vamos então, continuando o nosso estudo sobre o destino. É um tema de grande complexidade. Não vou mentir para vocês, nós não temos todas as respostas e não somos capazes de obtê-las, assim como desejaríamos. Vamos estudar esse tema como nos seja possível. Certamente vocês terão muitas dúvidas, estejam à vontade para anotar, como o Rafael falou aqui no começo, anotem as dúvidas, não é? E é uma pena que o Rafael não falou isso ontem. Mas está valendo. Bom, então nós não pretendemos esgotar esse tema porque ele é inesgotável por si mesmo, né? Vamos lá. O dicionário nos fala que o destino é a sequência de fatos que estão para se dar, né? Os fatos absolutamente fatais, ou que se espera assim seja, seria futuro. O destino seria também um resultado final. Mas nós sabemos que, além dessas definições do dicionário, desses fatos supostamente fatais que estão para dar-se, é a série dos acontecimentos programados anteriormente para se darem, ou de outra forma, é a consequência das causas movidas pelo ser anteriormente. Essa é uma definição que nós trazemos para vocês analisarem, não é? Portanto, o destino está perfeitamente correlacionado com a lei de ação e reação, ou causa e efeito, ou, como nos diz Pietro Baldi, o princípio de causalidade. Em todas as suas etapas, né, seja na sua criação, na criação do destino, no seu desenvolvimento, né, e no seu cumprimento, ou seja, na criação do destino, que são através dos impulsos que nós realizamos na vida. Certo? O seu desenvolvimento através de uma trajetória. Vale lembrar que essa trajetória ela se dá nos nossos lançamentos pessoais, né, individuais, e também a nossa própria vida, ela é uma trajetória, ela também cumpre um destino. Então, existem destinos que se podem dar rapidamente, segundo o ponto de origem, ou de modo distante. Existem destinos que se cumprem conforme a intensidade dos lançamentos postos em movimento, eles se cumprem rapidamente, conforme o volume da sua estrutura e a sua simplicidade. Quanto mais simples é um lançamento, uma causa, uma manifestação do ser através de pensamentos, palavras e ações, mais rapidamente se cumpre o destino. Por outro lado, quanto mais complexa são esses impulsos da manifestação do ser, mais demoradamente pode se dar o cumprimento de um destino. E quem regula tudo isso não somos nós, é a lei de Deus. Nós vamos ver o que o Baldi nos fala sobre o campo de forças da personalidade na geração desses impulsos, portas adentro de nós mesmos. Então, por isso que nós dissemos que é um tema bastante complexo. A nossa vida não se desenvolve ao acaso, nem guiada pelos nossos caprichos, mas como um movimento particular que nós chamamos de destino e que é a consequência do nosso passado, como nós quisemos viver. Existem, então, destinos individuais, destinos coletivos, né? Destinos de partidos, de instituições,
de empresas, o destino do nosso Estado, do nosso país, das nações, o destino da humanidade e também o destino do nosso próprio universo. Existe um destino que trata da nossa... um destino biológico, né? Porque todos pertencemos à raça humana, então existe um destino biológico. Existe também um destino econômico e social, dependente do local onde o espírito renasce, das condições em que ele se encontra. Existe também um destino clínico, que marca ou assinala as predisposições antecipadamente do ser a passar por alguma doença. Existe um destino psicológico, espiritual, que está acima de todos esses outros destinos, capaz de dominar a todos eles. Claro, dependendo do nível evolutivo do ser. E existe também um destino cósmico, que é dado pela grande viagem da evolução do ser, que vai do antissistema ao sistema. Perceberam a complexidade do que estamos falando? Bom, o destino está encerrado nos conceitos do Evangelho, quando Jesus nos disse: embanha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Pois bem, nós trouxemos aqui uma figura, certamente ninguém deve ter visto ainda essa figura. É apenas uma forma de expressão didática do tema que estamos trabalhando. Tá ok? Não se apeguem à figura. É apenas uma forma para trazer uma ideia. E poderia assumir vários formatos essa figura. Tá certo? Vamos ver de que ela nos fala. Existem 3 características da nossa personalidade que mais ou menos se responsabilizam pela criação e pelas condições do nosso destino. Essas características da nossa personalidade são a natureza, a intensidade e a interferência, que estão no centro do círculo, o círculo interno, que nós chamamos ali de núcleo da personalidade. Então, são 3 características da personalidade. E existem 2 características da lei de ação e reação, que nós estamos trabalhando, tá, gente? Certamente existem outras, que se chamam continuidade e interação. A continuidade está no círculo que envolve o núcleo da personalidade e a interação está do lado de fora do círculo todo, não é? Pois bem, a natureza. Vamos falar um pouco sobre essa natureza. A natureza se refere às qualidades da personalidade. São as nossas qualidades resultantes de todo o nosso processo evolutivo. Neste exato momento, você é capaz de olhar para si mesmo, um olhar frio, sem cálculos, apenas com a intenção de observar-se. Observar-se para se conhecer. Quais as qualidades da sua personalidade predominam, são predominantes? Certamente nós precisaríamos de ajuda para fazer isso. Analisar nossos gostos, os nossos instintos, as nossas tendências, as nossas propensões, né? As nossas preferências instintivas. Pietro Baldi nos fala sobre isso. As preferências instintivas que são dadas pelas qualidades da nossa personalidade. Tá certo? Essas qualidades, então, retratam a nossa forma mental, o nosso estado mental, os nossos instintos, nossos valores íntimos. E a cada manifestação nossa, nós as revelamos. Não há como esconder, não há como ocultar
essas qualidades, uma vez que nós falamos, que nós pensamos, que nós agimos. E essas qualidades, elas têm basicamente duas naturezas. Uma natureza que nós chamamos de positiva, conforme a lei de Deus, portanto benéfica e construtiva. E também uma outra natureza que nós chamamos de negativa ou maléfica e destrutiva. Nós dissemos também no começo da nossa apresentação que através de nossas manifestações há uma, como é que nós vamos dizer? Ela pode ser simples quando for absolutamente positiva. Ela pode ser simples quando for absolutamente negativa, mas ela pode ser mista. Ela pode conter percentuais de positividade e de negatividade. Então vai ser uma trajetória mista. Muitos de nós cometemos erros, mas bem intencionados. Não é verdade? Tá certo? Será que pode acontecer o contrário? Pode, né? Às vezes nós queremos fazer alguma coisa que não deve, mas a vida acaba levando a uma conclusão inversa. Pode acontecer? Pode. Mas, então, nós queremos ressaltar que essa natureza nos revela as condições evolutivas, nossas qualidades interiores. Certo? Agora vamos para a intensidade. A intensidade se refere ao peso, à potência do impulso colocado em movimento, através de pensamentos, palavras e ações, das nossas manifestações na vida, que muitas vezes resultam de nossa vontade e muitas vezes apenas de nossos instintos, quando não são refletidas, essas manifestações não são ponderadas, muitas vezes obedecem apenas aos nossos instintos. Então, essa intensidade, ela se refere à importância moral de um ato. Então, nós poderíamos dizer que um ato 100% positivo ou 100% negativo, a sua resolução se dá rapidamente. Vamos lembrar um caso aqui para ilustrar. Nós recordamos do livro Há 2000 anos, que certamente muitos conhecem, que veio de autoria do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. No livro Há 2000 anos, tem uma passagem muito interessante. Sulpício Tarquinius era um romano, lictor, né? Ele pede a Pilatos autorização para ir procurar a mulher do senador Públio Lentulus, Lívia, e a sua serva Ana, que estavam foragidas. Pilatos autoriza e Sulpício Tarquinius, com 6 outros soldados, vão até Samaria da Judéia. E estão para chegar à casa de Simeão. Simeão era tio-avô de Ana, e rapidamente, já sabendo que Sulpício, o lictor, viria, ele oculta Lívia e Ana numa espécie de subterrâneo. Então, logo ele chega à sua casa, aproxima-se o lictor com os soldados e requer o paradeiro das duas, Lívia e Ana. Então, o velho Simeão não quis dizer onde elas estavam. Interessante que ele não falou que não sabia. Como um cristão e como um homem reto e honesto, ele não mentiu. Ele simplesmente não quis dizer. Então, o Sulpício, o lictor, manda amarrá-lo ao pé de um cruzeiro enorme, um madeiro muito pesado, que estava perto da casa de Simeão. E após amarrá-lo, manda açoitá-lo. Logo que o primeiro soldado dá alguns golpes de açoite,
o soldado para de bater e se dirige ao lictor e diz para ele: eu não posso continuar, tem uma luz lá no alto que me paralisa os golpes. Então, Sulpício toma o açoite, passa para outro soldado. Aconteceu a mesma coisa. O soldado entrega o açoite para o lictor, e o lictor então resolve bater ele mesmo. E a cada vergastada vai quebrando os ossos do velho, uma verdadeira covardia. E insultando-o e batendo no velho, ele requer o paradeiro das duas senhoras, e como ele não lograsse êxito, ele pega da espada e enfia no peito do velho. Um ato de crueldade 100%. Desencarna, ou comumente se diz, morre o corpo de Simeão, mas o seu espírito é acolhido nas esferas superiores. Um ambiente muito aprazível, onde ele chega a ouvir a voz do Cristo, para o seu reconforto. O destino de um bem-aventurado cabia àquele homem que soube semear bem no seu destino. Mas o lictor, continuando a bater naquele corpo já sem vida, acontece algo muito interessante. Parece uma vingança da própria vida, mas aquele madeiro imenso cai sobre ele, e quando ele olha já não dá tempo de desviar, esmaga-lhe o crânio. Nós vemos aí nesse simples caso uma trajetória muito rápida, de uma intensidade imensa, não é? Porque às vezes uma palavra, um sim ou um não, pode estar carregado de uma intensidade tão alta, capaz de começar uma guerra, ou capaz de acabar com uma guerra. Então nós estamos explicando para os senhores algo que nós vemos todos os dias, não é? Quantos irmãos nossos tomam de uma arma e vão assaltar um banco ou uma casa, são perseguidos pela polícia, e a trajetória do seu destino às vezes se desfecha de modo muito rápido. E existem então trajetórias que são alongadas no tempo. Bem, então falamos sobre a intensidade. Agora vamos falar sobre a interferência. Pois bem, a interferência diz respeito à possibilidade que temos de intervir numa trajetória em movimento, enquanto ela está se formando. O balde nos dá a entender, das leituras que fazemos, dos estudos que fazemos, que enquanto uma trajetória não está fixada, enquanto ela não está completa, ela é passível de sofrer interferência. Ela é passível de sofrer intervenção. Ou ela é passível de ser retificada e levada a uma positividade. Então, a interferência se deve a uma intervenção numa trajetória de natureza anti-lei, natureza negativa. Porque uma trajetória positiva, conforme a lei de Deus, ela não precisa ser corrigida, ela não precisa ser alterada, retificada, ela não precisa sofrer interferência, porque ela já conduz a criatura à felicidade, à harmonia, à paz. Às vezes nós pensamos que isso é algo muito distante, mas não. Quando a voz de nossa consciência nos adverte que cometemos um erro, ela não propõe tão somente nos acusar. Nada disso. A voz de nossa consciência, a voz de Deus em nós, ela quer antes que nós intervenhamos nessa trajetória que vai nos levar a um destino infeliz. Porque uma trajetória, quando ela já está fixada e completa, ela se torna fatalidade. E já não há mais como intervir.
Interessante que a intervenção não é no efeito, mas na causa. Ou seja, se eu cometo um erro agora, essa trajetória, esse impulso, esse lançamento vai percorrer uma trajetória. E ele parte da personalidade, porque todo impulso, na sua causa, ele advém de dentro para fora. E ele advém do nosso interior. Como Jesus nos disse, que não é o que entra pela boca que macula o homem, que mancha o homem, mas é o que sai do seu coração. E as qualidades da nossa personalidade advêm de nosso estado interior, de nossos sentimentos e emoções. Tá certo? Então, a intensidade e a natureza se correlacionam também. Quando uma intensidade é de natureza negativa, ela pode ser medida pela gravidade das consequências. Quando a intensidade é de um lançamento de natureza positiva, ele pode ser medido pela sua harmonia e concordância com a lei de Deus. Bem, então nós já sabemos que a interferência se dá no campo das causas. Nesse exato momento, nós estamos recebendo efeitos e, ao mesmo tempo, gerando causas. Esse é o próximo princípio: continuidade. A continuidade é, então, uma característica da lei. Se nós remontássemos do efeito presente à primeira causa, ou se nós fôssemos do efeito presente ao último efeito na evolução, nós chegaremos a Deus. A causa primeira e última, o alfa e o ômega do ser, da criação. Certo? O princípio, então, de continuidade se refere à perene concatenação causa, efeito, causa. A causa parte de nosso interior, de dentro para fora, e o efeito, ele vem de fora para dentro, para nos ensinar uma lição. Então, analisando os tipos de acontecimentos da nossa vida, nós podemos fazer um juízo se nós estamos recebendo alegria e felicidade, paz de consciência, é sinal que estamos agindo conforme a lei de Deus. Mas, se estamos recebendo efeitos indesejados, significa que nós não estamos agindo conforme a vontade de Deus, conforme a lei de Deus. Mas vamos ver então o que Jesus nos diz sobre a natureza. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Mateus 7,18. Então, não existe um outro tipo de árvore. Se tivesse, Jesus tinha falado. Ele fala apenas de uma árvore boa, ele fala apenas de duas naturezas. Isso é a demonstração no Evangelho da natureza. Da intensidade, nós vamos ver, com a mesma medida que usardes para medir os outros, vos medirão também a vós. Mateus 7,2. E o princípio de interferência: reconciliai-vos o mais depressa possível. Por que Jesus pede pressa? Já pararam para pensar nisso? Reconciliai-vos. Então, quando nós percebemos que cometemos um erro com alguém, é melhor que nós procuremos essa pessoa, peçamos desculpas para ela. Está vendo? Não é algo distante e remoto. Esses princípios fazem parte da nossa vida. A estrutura da nossa personalidade, ela está composta de um campo de forças. A zona de negatividade constitui em nós de resistência no campo de forças da personalidade. Urge reconhecer esses nós. A voz da consciência se presta a isso, a nos ajudar a reconhecer os nós de resistência que nós criamos no uso da nossa liberdade relativa e desfazer esses nós através da inserção
de lançamentos, de comportamento conforme a lei de Deus, que são contrários aos impulsos anteriores que os puseram em movimento, que são de natureza negativa. O que faz a positividade no nosso campo de forças? Ele neutraliza as zonas de negatividade. Estamos num campo teórico, porque o balde nos leva a essas conjecturas, mas quando nós voltamos os olhos para a nossa vida, nós vamos ver que o balde está falando numa linguagem bem ampla, mas porém passível de ser compreendida. Ele está falando daquilo que se move em nós. Nós precisamos prestar muita atenção no momento da causa, no momento de causar, no momento de falar, de pensar, de agir, porque o que vai vir depois disso, se não sofrer uma interferência, se torna fatal. O impulso parte do campo de forças da personalidade, como uma manifestação na vida, percorre uma trajetória no espaço e no tempo, e depois retorna fatal e absolutamente a nós mesmos, mas não para nos punir, mas para nos corrigir, porque a vida, representando ou representada pela lei de Deus, ela nos ama, nos conhece e quer o telefinalismo da nossa felicidade. Por isso é que o Pai nos corrige, por isso é que os destinos infelizes, que nós recebemos são devidos a nós mesmos. No momento que estamos para receber um destino, nós estamos recebendo algo que vem de nós mesmos, algo que surgiu e nasceu de nosso campo interior, só que é um eu antigo, diferente do eu atual. Muitas vezes, a pessoa diz assim, se eu tivesse feito de outro modo. Essa frase não tem cabimento. Porque para eu fazer de outro modo lá atrás, eu tinha que ter outro destino. Eu tinha que ter qualidades pessoais das quais eu não dispunha. Então não há como essa frase ter sentido. Porque no fundo, nós somente conseguimos agir, falar e fazer conforme as nossas qualidades interiores. Então nós vamos ver aqui a interferência como sendo algo da nossa vida. Disse Jesus, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. Quem que é esse adversário que está a caminho? Eu mesmo. Senão ele me entrega a um juiz. Que juiz que é esse? É a consciência. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça, a lei, e não sejais metido em prisão. Aí se torna completo, fatal. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não tiverdes pago o último ceitil. O evangelho é bem claro, né? E por fim nós temos a interação, que nós colocamos aqui do lado de fora, com setas em sentidos opostos. Porque um destino coletivo, ele é nada mais, nada menos do que uma combinação de destinos individuais que se associaram numa mesma natureza de impulso. Conseguiram entender? Então, pela natureza, associa-se destinos de afinidade, tá certo? Nós não vivemos sozinhos, nós refletimos as criaturas, e as criaturas nos refletem o modo de ser, não é? A nossa mente é um núcleo de forças inteligentes, gerando um plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nossa alma, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação. Então, no nosso campo mental, nós estamos irradiando projeções mentais que refletem aqueles de mesma afinidade, de mesma sintonia. Então, nós somos sempre a soma de muitos.
Nós expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam um modo de ser. Nós somos o que somos, tais quais nos construímos. Somos o que decidimos ser, estamos onde preferimos, possuímos o que desejamos. Encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação conforme imaginamos. Recebemos o que merecemos porque merecemos o que buscamos. Anotou? Bom, então a interação é isso daí. Os destinos não se misturam, eles se combinam, eles se atraem. No mesmo ambiente, cada um tem a sua linha marcada. Porque cada fenômeno tem a sua lei, a lei que rege o seu desenvolvimento. Então, a trajetória da nossa vida e as trajetórias que criamos dentro da trajetória maior da nossa vida, elas têm uma identidade, têm um desenvolvimento regido por uma lei. Num universo como este, regido por leis que o entremeiam, que o envolvem, nós precisamos abolir do nosso vocabulário as palavras sorte, azar, coincidência, acaso, injustiça, acidente. Bom, aqui nós temos então, a natureza é da mesma cor desse ciclo externo. A natureza de mesma cor. Significa que um lançamento de uma natureza, a sua natureza de origem, vai ser também a natureza da reação. A intensidade é essa espessura desse ciclo. Pode ser mais intenso, menos intenso. É a responsabilidade moral do ato que realizamos. A interferência está simbolizada por essas setas que alcançam o campo das causas. E a continuidade, a perene concatenação causa, efeito, causa. Como você recebe o efeito, é semente de nova causa. O Baldi fala uma coisa muito interessante, que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Você pega uma semente qualquer, e ali na semente jaz uma concentração de forças, que ela vai se desenvolver de acordo com as circunstâncias para restituir a potência que foi encerrada na semente. Certo? Toda semente tem uma concentração de forças, uma potência encerrada em si. Os nossos pensamentos, palavras e atos, as nossas manifestações na vida, geram laços cinéticos, concentrações de forças, que no momento certo vão restituir em forma de destino tudo o que realizamos. O processo evolutivo que estamos vivendo é uma restituição de uma potência que foi encerrada lá no início, no período de involução. Porque o princípio, ele se repete em todas as alturas, em todas as escalas, em todas as dimensões. É um princípio de tipo único. Ele vai se repetindo. Então nós temos na semente, no destino, e no processo evolutivo, que é também um destino. Já pararam para perceber isso? Nós estamos vivendo um destino. A fase evolutiva, ela é um destino, ela é uma restituição. Então são três ideias dentro de um só conceito. Vamos lembrar de um outro também muito interessante. Nós já vimos lá na grande síntese, a ontogênese repete e recapitula a filogênese. A ontogênese, sendo o desenvolvimento do embrião, repete e recapitula a ontogênese, ou seja, o desenvolvimento do organismo do ser, da fisiologia do ser, da espécie. Certo? No momento que o espírito vai reencarnar, isso ocorre lá na formação do embrião. Essa repetição fisiológica. E logo depois que nasce a criança, existe uma recapitulação psicológica.
Até a idade, até a juventude, infância e juventude, há uma repetição da evolução psicológica do ser, das existências anteriores. Então, é o mesmo processo, são fases consecutivas. Não é? Bom, mas vamos prosseguir. Nós esperamos que vocês estejam acompanhando, né? Se nós não terminamos, então, a interação, ela está de fora, apontando para várias direções, né? Já tratamos aqui da continuidade, que aqui, na verdade, não é um círculo, são duas setas, onde o termo de uma seta, ele é o início da outra, e o término dela é o início da anterior, e assim sucessivamente ao infinito. Bem, vamos prosseguir. Vamos ver o que o Balde fala para nós. Quanto mais amor pusermos no pagamento de nossa dívida, tanto mais a lei se adaptará a nós, às nossas necessidades, a fim de ajudar-nos, já que o nosso amor lhe permitirá tratar-nos mais docemente. Então, ame profundamente, realize o amor na sua vida de todas as formas possíveis. Realize, se não for possível nos atos, realize nas palavras. Se não for possível nas palavras, realize no pensamento. Nesse, você é livre e é possível realizar. Então, realize o amor. Quanto mais amor você puser, mais você está interferindo nas trajetórias que já foram anteriormente iniciadas por você mesmo, para que a lei possa tratar-te mais docemente, seja adiando no tempo o entrechoque de retorno, seja reduzindo o seu rigor. Mas quando nós nos comportamos mal e insistimos no comportamento maléfico, persistimos no erro, nós agravamos a nossa situação. Nós inserimos qualidades negativas e daí, o que acontece? Uma ampliação do rigor da lei e uma aceleração no tempo. É inverso. A trajetória se conclui mais rapidamente em favor da própria criatura, porque tudo que a lei faz é em favor de nós mesmos. Às vezes contra a nossa vontade, porque somos como aquele doente agressivo que às vezes precisa estar numa camisa de forças para tomar o medicamento que precisa. Ou quando um pai tem que segurar o seu filho, uma criança, para ele tomar uma vacina, ou a mãe, não é? Geralmente é a mãe, né, que cuida assim, né? É bom fazer isso? É preciso, né? Pois é, a lei também sabe como tratar-nos quando assim é preciso, para salvar-nos. Essa frase está na técnica funcional da lei de Deus, capítulo 11. Agora, sabemos que no destino há uma parte determinística, representada pelo retorno e continuação do passado. Veja bem, um ato colocado, uma ação, um pensamento, uma palavra, uma manifestação do ser, é um impulso que parte da personalidade e percorre uma trajetória. E chega a nós de modo como um retorno, como se fosse uma continuação. É interessante isso. Por isso é da mesma natureza, por isso é da mesma potência. Se nós não interferirmos para reduzir a potência de um ato negativo, ele vai vir na potência que saiu. Isso é assim na própria lei física, a terceira lei de Newton. A cada ação segue-se uma reação de mesma natureza e potência. Em sentido inverso, em sentido contrário. Então, agora sabemos que no destino há uma parte determinística representada pelo retorno e continuação do passado, a qual temos de aceitar à força. Então, existe uma parte determinística. Mas, olha, tem um mas, o Balde coloca um mas que há também uma parte livre na qual podemos tomar novas iniciativas.
A nova iniciativa é na causa, é agora. É causando novamente. Se a partir de agora nos renovamos moralmente, as trajetórias anteriormente iniciadas virão. Terão um reflexo indireto nos seus efeitos. Mas quando chegar até esse ponto, eu vou passar daqui para frente a receber só positividade. O grande problema é que nós precisamos desse marco de renovação interior. Tá certo? Precisamos desse marco. Por quê? As trajetórias vão continuar vindo, as anteriormente movimentadas em outras existências e nessa mesma. Não é assim? E é a lei que dirige as circunstâncias da vida nas quais vão dar-se o destino. A lei prepara essas circunstâncias, ela atua no campo de forças da personalidade, como atua também no campo exterior. Um destino, quando tem que dar-se em determinado lugar, a alma é atraída para esse lugar. E para as companhias que precisam estar ali, os demais, segundo a interação, não é isso? A interação de destinos, os afins vão se agrupar para se cumprir um karma. Bem, então, há uma parte livre na qual podemos tomar novas iniciativas. Então, se o passado foi errado e hoje nos esmaga, é possível libertar-nos dele, neutralizando-o, seja deixando que ele esgote o seu mau impulso. Isso é ruim. Por quê? É você sofrer tudo que você semeou. Mas às vezes tem que ser assim. Quando não intervimos, não interferimos, esses lançamentos anteriores têm que esgotar a sua energia inicial. E esse esgotar-se através de efeitos dolorosos, porque a natureza foi negativa, anti-lei. Bem, é possível libertar-nos dele neutralizando-o, seja deixando que ele esgote o seu mau impulso e suportando com paciência os sofrimentos decorrentes, seja substituindo os velhos hábitos contra a lei por outros novos, de acordo com ela. É o que a lei espera de nós. Obediência, como o Dr. Gilson nos disse, obediência à lei, semeando novos impulsos, de acordo com ela. Vamos ver agora essa aqui. Mas, para liberar-nos, é evidente e necessário agir sobre as causas. E, se não for possível, procurar pelo menos aliviar o peso das provas colaborando com a lei, aceitando e compreendendo a sua lição. Livro Pensamentos. Bem, nós estamos falando então de trajetórias, estamos falando de impulsos, de qualidades da personalidade, estamos falando da existência de uma lei que rege todos os fenômenos da vida, e essa lei, ela sabe atuar em relação a nós, no campo exterior e no nosso íntimo. Nós, na nossa ilusão de separatividade, nós falamos exterior e interior, mas para a lei não existe isso, porque tudo é interior a ela, não existe nada exterior à lei. Entenderam esse conceito? É um conceito interessante. Então, nós todos estamos imersos nessa lei, estamos mergulhados nessa lei, como se ela for um oceano e nós os peixinhos que nadamos. Quando nós nadamos conforme a corrente, nós temos a favorabilidade da lei. Mas quando nós nadamos contrariamente à corrente da lei, nós funcionamos como resistência. E resistência é atrito, e atrito é dor. É dor e sofrimento. Quando nós fomos criados para a felicidade, para a alegria. Bem, vamos ver esse conceito. Já vimos que o fato do passado ressuscitar das suas cinzas
é devido à tendência do primeiro impulso a continuar na mesma direção. Certo? Então, o impulso, ele tem uma tendência a continuar na mesma direção em que foi lançado. Eis as suas características. Vamos ver agora a estrutura do destino na base da personalidade. Trata-se de uma força de tipo espiritual. Veja bem, uma força, isso é importantíssimo, gente. Trata-se de uma força de tipo espiritual. Trata-se de uma força que, uma vez lançada pelo seu impulso de origem, se tornou autônoma. Autônoma como uma vontade de realização. Então, quando estamos para cumprir um destino, essa força, ela é como se tivesse uma vontade própria, como se quisesse chegar a um objetivo, a uma meta. E interessante que ela tem dentro de nós uma potência para realizar os seus fins. Vamos ver. Então, trata-se de uma força de tipo espiritual. Aqui, ó, vamos repetir para entender o conceito. Se nós conseguirmos transmitir a ideia que queremos, teremos cumprido o nosso objetivo. O passado pode ressuscitar devido à tendência do primeiro impulso. Que impulso é esse? Já falamos. Você está movendo esse impulso agora. Porque você pensa, você fala, você faz. De algum modo na vida, você se manifesta. Todos nós manifestamos. Então, esse impulso primeiro, que nós temos que vigiar, porque é dele, é dessa semente que nasce a árvore. Trata-se de uma força de tipo espiritual. Uma força que, uma vez lançada pelo seu impulso de origem, se tornou autônoma, como um indivíduo independente que, pela sua vontade, quer atingir seu objetivo. Essa força faz parte do feixe de forças que constituem a personalidade. Ela faz parte de você, porque a personalidade é um núcleo de forças espirituais. Certo? Essa força faz parte do feixe de forças que constitui a personalidade do indivíduo e dentro dela continua movimentando-se, de modo que ele lhe obedece instintivamente, julgando obedecer a si mesmo. Isso é muito, muito sério, gente, porque ela faz parte dele, a vontade dela é a vontade dele. Perceberam agora o que o Baldi diz com preferências instintivas? E como a nossa liberdade é limitada? Porque numa encruzilhada, qual é a sua preferência instintiva? Esquerda ou direita? Num problema na vida, sim ou não? Qual é a sua propensão? O caminho que muitas vezes você escolhe, achando que está obedecendo a si mesmo, você está obedecendo àquela força espiritual que foi movida por você mesmo, mas lá atrás. Conseguiram entender? Esperamos que sim. Eu não sei por que vocês estão rindo, o negócio é sério. É muito sério. Então vamos lá. Porque essa força faz parte dele, a vontade dela é a vontade dele. O resultado é que o indivíduo pensa e age como quer essa força, que se tornou parte integrante da sua personalidade. É assim que o ser, imaginando realizar a sua vontade, fica amarrado à necessidade de realizar essa outra vontade, que agora o domina. Eis como surgiu o conceito de fatalidade do destino, capítulo 7, Princípios de uma Nova Ética. Vocês vão me falando o tempo aí, porque às vezes é entusiasmo aqui, e entusiasmo aqui não falta, né? Pegou no microfone é um problema, né? Não quer largar mais. Bom,
O que estabelece a fatalidade de um destino no desenvolvimento de uma vida é o fato de que o indivíduo, qualquer que seja o problema que deva enfrentar, não sabe ver senão com os olhos que tem. É a sua forma mental. Olha o que ele diz. Não sabe ver com os olhos, senão com os olhos que tem. Não sabe obedecer, senão aos impulsos que possui. Não sabe comportar-se, senão seguindo a sua forma mental. Gente, mudar instintos, mudar comportamentos é muito difícil. Porque no campo do destino, existe uma associação de forças por afinidade também na hora que estamos gerando os impulsos. Olha, quais são os 3 fatores que governam o espírito? Ninguém falou. Os 3 fatores que te governam, quais são? É a experiência, é o primeiro. O que é a experiência? São os seus pensamentos. Esse é o primeiro fator que te governa, é o seu pensamento. Olha lá ele, ó. Não sabe ver senão com os olhos que tem, é a sua experiência. Não sabe obedecer senão aos impulsos que possui, os seus pensamentos. Não sabe comportar-se senão seguindo a sua forma mental. Então, esse é o primeiro fator que governa o espírito. O segundo é o estímulo. O estímulo é a circunstância em que você é chamado a pensar. Você está lá no seu trabalho, você está no seu lar, você está na via pública. Aonde você está? O que você tem que fazer agora? Essa é uma circunstância que você vai pensar com a sua cabeça. Não tem como usar a cabeça do outro. Você vai usar a sua experiência. Segundo fator que nos dirige, estímulo. Você, em determinada circunstância, as circunstâncias são filhas dos desígnios superiores. Anotaram? A circunstância, ela te pede um pensamento e você pensa X. Se essa mesma circunstância for depois desse seminário, você vai pensar com outra cabeça, mas é a sua mesma, mais enriquecida de experiência. É o conhecimento. Muito bem. Entendeu? Qual é o objetivo das experiências, da reencarnação? É a experiência. O que você leva para o lado de lá, quando deixa o corpo? Ou alguém quer levar o corpo lá de lá? Não vai dar. Né? Esse corpo foi feito para aqui, para a vida física. Né? Não tenta ressuscitar ele, não. Senão você vai continuar preso na matéria. Bom, então, qual que é o terceiro fator que governa o espírito? É a inspiração. O que significa isso? A equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Então, numa circunstância da vida em que você tem que decidir ou escolher alguma coisa, você vai usar a sua experiência, porque você não tem condições de fazer diferente. As afinidades que te envolvem, que são as mentes alheias de espíritos de desencarnados ou encarnados, não importa, que pensam como você, que gostam do que você gosta, gostam de fazer como você faz, que se simpatizam contigo, se harmonizam vibratoriamente contigo, elas vão te fortalecer. E você desviar disso é muito difícil. É uma resistência imensa. Então, os 3 fatores, a inspiração significa isso, a associação de ideias, de pensamentos, a influência de outras mentes sobre nós. Certo? Bom, o nosso tempo está terminando. Vamos só então para essa última apresentação aqui, embora tenha outras, mas não tem problema não. Do nascimento até os 20 anos, essa aqui é interessante. Do nascimento até os 20 anos, o indivíduo trabalha no seu desenvolvimento físico e mental, repetindo e reassumindo o caminho que sua evolução percorreu no passado, até chegar ao ponto em que ele se encontra.
O balde coloca até os 20 anos, mas é claro que nós estamos num universo relativista e tudo é relativo. Então, existem mentes que têm desenvolvimento muito diferenciado, né? Existem mentalidades que aos 12 anos, 13 anos, já fechou aquele circuito ali. E ele já tem uma maturidade. Porque essa é a conquista desse espírito particular. Muitos outros têm 30, 40 anos e não chegam a essa maturidade. Isso é muito relativo. O balde trouxe apenas uma ideia. Não se prendam ao conceito, à terminologia que ele usa. Ele diz o seguinte: do nascimento até os 20 anos, o indivíduo trabalha no seu desenvolvimento físico e mental, repetindo e reassumindo o caminho que a sua evolução percorreu no passado, até chegar ao ponto em que se encontra. Estamos numa fase determinista, ou seja, a fase de criança e juventude é uma fase determinista. Neste período, com experiência mínima, tomam-se as mais graves decisões e as posições que constituem a base de toda uma vida, às quais permanecemos ligados até o fundo. Ele faz o arremesso. Que arremesso que é esse? São os lançamentos que falamos, as manifestações da vida, nosso comportamento, nossa conduta. Ele faz o arremesso no momento em que é mais inexperiente. Está falando da juventude, está certo? Incapaz de prever, deixando-se cegamente dirigir pelos seus instintos. Por isso que ela é uma fase determinista. Desde o ingresso na nova vida, tudo está fixado. Nós já reencarnamos com o nosso destino já pronto, dados pelas qualidades da nossa personalidade. Como nos construímos? Então, desde o ingresso na nova vida, tudo está fixado, o que significa que já estava estabelecida a direção da trajetória, porque o arremesso foi feito desde o final da vida precedente. Na velhice da última reencarnação, você já fez os lançamentos da próxima. Por isso, essa fase agora, ela é determinista, até os 20 anos, ou seja, até essa condição de infância e juventude. Porque o arremesso foi feito desde o final da vida precedente pelas forças livremente em movimento e que acompanham o indivíduo até a sua exaustão. Não é a exaustão do indivíduo não, gente, é das forças, tá? Bom, quando o indivíduo atinge a maturidade, chegou à maturidade, né? Que para uns é em torno dos 20 anos e tal, certo? Chega à maturidade. Quando o indivíduo atinge maturidade, não é necessário que ele seja esperto e consciente para escolher. O balde está se referindo ao que o espírito já semeou, ao que ele já decidiu escolher da sua vida. Porque a escolha já foi feita, sendo essa mesma escolha a consequência do tipo de trajetória que foi lançada. Agora, ele já não pode mudá-la, e é por isso que ela se apresenta sob a forma de fatalidade do destino. Mas, olha o mas aí, findo este trabalho, que é a juventude, né, de repetição, no qual a trajetória da vida retorna sobre si mesma para reassumir o seu passado, na época da maturidade, se inicia o lançamento da trajetória de uma nova vida. Então é assim, nós temos uma primeira fase determinística, de escolhas que já foram feitas, de causas que foram semeadas, e que nós temos passando pelo efeito agora. E como que nós vamos passar por esses efeitos? O que nós vamos escolher agora? É a causa de um novo lançamento. Então, interrompe-se o ciclo de uma trajetória, já iniciando a que lhe sucede, a consequente. E cada vez mais aperfeiçoados, cada vez mais melhorados, porque a vida se incumbe de nos corrigir de um modo ou de outro. Melhor será que nós aprendamos a proceder corretamente, como a vida deseja que procedamos, para evitar destinos dolorosos. Tá certo?
E vamos ver por fim aqui o que nós podemos adiantar. Interessante essa foto, né? Na sua viagem no tempo, o ser traz como que uma mala. Gente, não estou falando que o ser é uma mala, não. Eu estou falando que ele traz uma mala. Olha, quem diria, né? Um menino tão bonitinho daquele, né? Já traz uma mala maior do que ele, né? Ele cabe lá dentro. Então, na sua viagem no tempo, o ser traz como que uma mala que vai enchendo sempre mais de nova sabedoria e capacidades. Na juventude, ele a vai abrindo e tirando dela as ferramentas que ali encontra. Que ferramentas são essas? São as qualidades da sua personalidade. É o que ele tem dentro de si para escolher e decidir, para pensar, é a sua experiência. No fim da sua vida, aliás, ele vai tirando dela, né, dessa mala, as ferramentas que ele encontra para realizar o seu atual trabalho terrestre. No fim da sua vida, ele coloca de novo tudo na mala. Vai gostar de carregar mala para lá, hein? No fim da sua vida, ele coloca de novo tudo na mala, modificado ou não. Cadê a interferência aqui? Se você não interferir positivamente, com pensamentos e atos conforme a lei de Deus, vai se tornar fatal. Então, modificado ou não, aumentado ou diminuído, melhorado ou piorado, conforme ele viveu. Para, com essa nova bagagem, enfrentar a vida sucessiva, a próxima reencarnação. Na juventude, ele abre a mala que contém os instrumentos que aí colocou. No fim da vida precedente. Então, no final da vida passada, a consciência dobrou-se sobre si mesma, e ele partiu para o mundo espiritual, lá ele digeriu, olhou para dentro dessas qualidades da sua personalidade, da sua experiência, porque na luta aqui na vida terrena não tem como fazer esse trabalho, é só na vida do espírito. Aí ele vai planejar e preparar, mas esse planejamento já está pronto, né? Então, na juventude, ele abre a mala que contém os instrumentos que ele colocou no fim da vida precedente e, como os encontra, os usa na sua nova vida. Eles, ou seja, esses instrumentos, são os seus instintos, impulsos, as suas qualidades de todo gênero. Então, finalizando a nossa apresentação, nós gostaríamos de apenas relembrar esses conceitos de Ubaldi, que nós observemos mais o nosso comportamento na vida, para que nós aprendamos, assim, a obedecer a própria vida, a sua lei, e realizar um destino, ou elaborar, ou criar, ou construir um destino de positividade, de alegria e de paz. É o que desejamos para todos. Muito obrigado. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org